Olá a todos, eu sou o professor Francisco Maia e nesse vídeo exercício eu vou estar resolvendo o exercício número 15 do capítulo 19, aí, que é o capítulo de fluidos do Okuno. Okay? Então, esse é um exercício que fala sobre as leis de pressão parcial de Dalton, lei das pressões parciais, e é um exercício bastante interessante, mas ele é um pouco traiçoeiro, ok? Vou explicar por quê. Vamos ver o enunciado dele. O enunciado é a parte traiçoeira. Então, ele diz assim: na inspiração, o diafragma é deslocado para baixo, de modo que a pressão do ar dentro dos pulmões, o ar alveolar, fique cerca de 3 milímetros de mercúrio abaixo da pressão atmosférica, provocando a entrada de ar dentro dos pulmões. Ou seja, o diafragma desloca para baixo, abaixa a pressão, cria um mini vácuo, assim, por assim se dizer, né? Abaixa em 3 milímetros de mercúrio a pressão, e aí o ar entra. Beleza. Na expiração ocorre o processo contrário, isso é, o diafragma é levantado, aumentando a pressão interna dos pulmões para cerca de 3 milímetros de mercúrio acima da pressão atmosférica. Desse modo, então, isso, né, você aumenta a pressão dentro do pulmão, o que acontece? A pressão está alta, ela expulsa, ela obriga o ar a sair. Ótimo. 3 milímetros de mercúrio, quando o diafragma desce é 3 milímetros abaixo da pressão atmosférica, quando o diafragma levanta, é 3 milímetros de mercúrio acima da pressão atmosférica. Mas isso não serve para nada. Okay? Por quê? Olha o que ele fala em seguida. Desse modo, você pode considerar que a pressão média do ar dentro dos pulmões é aproximadamente igual à pressão atmosférica. Então, ele faz toda essa ladainha para te falar no final assim, olha, considera a pressão dentro do pulmão igual à pressão atmosférica. Poxa, mas ele acabou de falar que quando inspira é 3 milímetros de mercúrio abaixo, depois é 3 milímetros de mercúrio acima, quando expira. Mas não é para considerar nada disso. Okay? Então, essa é a parte traiçoeira do enunciado. Devia começar assim: considera que a pressão média do ar dentro do pulmão é aproximadamente igual à pressão atmosférica. E aí a gente começa o exercício. Letra A. Se a pressão parcial de CO2 no ar alveolar do pulmão é de 42 milímetros de mercúrio, qual seria a sua porcentagem na constituição do ar? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender, então, é o que eu falei, que a pressão total dentro do pulmão é igual a 1 atm. Apesar de toda a ladainha dele, a pressão vai ser 1 atm, que é 760 milímetros de mercúrio. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender aí desse problema. Okay? E isso já é um trabalhinho. Mas, enfim, resolveu. A pressão total dentro do pulmão é aproximadamente 1 atm. Por que eu coloquei pressão total? Porque aqui ele está considerando que o ar é a pressão do ar. E o ar é uma mistura de vários gases. CO2, oxigênio, nitrogênio, vapor de água, um monte. Então, a gente sabe que, somando a pressão parcial de todos esses gases, tem que dar a pressão total, que é 1 atm. Okay? Então, começamos aqui. Ó, a pressão dentro do ar, dentro do pulmão, é 1 atm, que dá 760 milímetros de mercúrio. Beleza. Com base nisso, ele fala assim: se a pressão parcial de CO2 no ar alveolar é de 42, qual que é a sua porcentagem de constituição no ar? Então, vamos ver aqui. Letra A. Esse exercício é bem grande, tem várias letras. Então, vamos ver se a gente se organiza aqui. Ele acabou de falar para a gente que a pressão parcial de CO2 ela é 42 milímetros, né, de mercúrio. Então, ele acabou de falar para a gente que o gás CO2, a pressão dele é 42 milímetros de mercúrio. Só que a gente sabe que, pela lei das pressões parciais de Dalton, essa pressão parcial é escrita assim, ó, pressão parcial de um gás vai ser o número de moles desse gás dividido pelo número de moles total. E isso daqui, gente, essa divisão do número de moles do gás pelo número de moles total é o que a gente chama de coeficiente molar, né? Que é essas porcentagens aí, né? Que equivalem a essas porcentagens, 14%, etc. Se vocês lembrarem, isso é coeficiente, não, perdão, fração molar, que é a porcentagem dele, né? A porcentagem desse gás na composição do ar. O nome correto é fração molar. Então, pressão de CO2 vai ser a fração molar dele vezes a pressão total. Ok?
E repara que ele pergunta o seguinte: qual a porcentagem da constituição, né? Qual a porcentagem desse gás na constituição do ar? Então, a porcentagem do gás, gente, na constituição do ar é a fração molar, essa divisão aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode isolar ela, né? Jogar esse PT para o outro lado aqui, a pressão total para o outro lado, e ficar com algo assim, ó. A fração molar de CO2, que é o número de moles de CO2 dividido pelo número de moles total, vai ser a pressão de CO2 dividido pela pressão total. E você pode fazer essa conta, né? Vai dar 42 dividido por 760, que dá... Cadê? 0,055. Ou seja, tem 5,5%, né? Se você fosse calcular em porcentagem, anda ela duas vezes aqui, que é multiplicar por 100, 5,5% do ar é composto por CO2 no pulmão, ok? Então, ele perguntou a porcentagem, a resposta é 5,5%, ou 0,055. Então, a gente não pode dizer quantos moles são certinho, porque ele não falou o número total de moles. Na hora que ele falar assim, tem 5 moles de ar no pulmão, você pega esse NT e joga para o outro lado. Aí o número de moles de CO2 vai ser 0,055 vezes o número de moles total. Mas, bom, ele não quer saber. Ele quer saber só a fração molar, ou a porcentagem. Então, nesse caso, a resposta é essa, né? 5,5%. Ou 0,055, não é mesmo? Ótimo. Letra B. Na letra B, ele diz o seguinte, vamos lá, deixa eu buscar aqui. Se somente 14% do ar fosse constituído de oxigênio, qual seria a pressão parcial? Então, se a gente considerar que 14% do ar é constituído de oxigênio, qual é a sua pressão parcial? Olha, a mesma fórmula, tá? Nesse caso, pressão parcial de oxigênio vai ser igual NO2 sobre N total, que é a fração molar do gás. Isso aqui a gente sabe, ele acabou de falar que é 14%, vezes a pressão total. Ok? Então, fazendo o cálculo, pressão de O2 igual 0,14 vezes a pressão total, 760. Que dá... eu fiz essa conta... 106,4 milímetros de mercúrio. Está aqui, 106,4. Então, vê, 5,5% de CO2 corresponde a uma pressão parcial de 42 milímetros de mercúrio. 14% de oxigênio corresponde a uma pressão parcial maior, né? 106,4. Ok? Tá bom, para o outro lado. Letra C. Letra C, ele pergunta assim, se além de CO2 e O2, né? Então a gente viu aqui, CO2 e O2, letra A e B, se além desses gases ainda tiver vapor saturado de água, com pressão de 47 milímetros de mercúrio, qual é a fração molecular de nitrogênio? Opa, então tem que tomar cuidado. Ele falou, se além de CO2, né, dióxido de carbono, e O2 e oxigênio, se além desses dois ainda tiver vapor de água, que é um terceiro gás, qual é a fração molar do nitrogênio, ou seja, o quarto gás? Então tem dois gases que a gente já sabe. Já sabe a pressão parcial deles e a gente já sabe a fração molar deles. 14 e 5,5. Além disso, ele diz que se tiver no ar alveolar o vapor saturado de água, né,
compressão de 47 milímetros de mercúrio, então vamos aqui. Cara, a gente já coloca aqui, ó, pressão do vapor de água, H2O, é igual a 47 milímetros de mercúrio, ok? Porque ele falou, né? Se tiver, além de CO2 e O2, ainda tiver saturado de vapor de água com pressão de 47 milímetros de mercúrio, qual é a fração molecular do nitrogênio no ar? Opa, vamos lá. Então tá. Agora, gente, com essa informação que ele deu para a gente, dá para a gente fechar que tem 4 componentes aí o ar, ok? Então a gente pode vir aqui e escrever o seguinte, ó. Pressão total tem que ser igual à soma da pressão do CO2 mais a pressão do O2 mais a pressão do vapor de água, H2O, mais a pressão do nitrogênio, que é o que a gente quer descobrir, N2. Então, agora a gente tem essa informação que são 4 componentes. E aí a gente pode escrever isso aqui, ó. Pressão total vai ter que ser a soma da pressão parcial de todos eles. Ok? E aí, com isso, fica fácil a gente descobrir a pressão parcial do nitrogênio, porque a gente sabe a total, é um ATM. Ele falou no início, considera que a pressão do ar no pulmão é igual à atmosférica. Então, a pressão total do ar no pulmão tem que ser 760. A gente sabe o do CO2, a gente sabe o do O2. A gente acabou de falar para a gente qual que é a do H2O, da água, né, do vapor de ar. Só sobrou essa que a gente não sabe. E a gente pode calcular ela, né? Então, a gente pode dizer assim, que a pressão do gás nitrogênio vai ser igual à pressão total, que é 760, menos cada um desses aqui, né? Vai dar menos 42, menos 106,4, menos 47. Ficou ruimzão aqui, deixa eu melhorar isso. Menos 47. Se você faz essa conta, você vai achar que a pressão parcial do nitrogênio, do gás nitrogênio, é perdi 564,6 milímetros de mercúrio. Ok? Mas isso não é a pergunta dele. A pergunta dele é se além de CO2 e O2, o ar alveolar ainda estiver saturado de vapor de água com pressão de 47 milímetros de mercúrio, qual a fração molecular de nitrogênio? Então, ele quer saber o N do nitrogênio sobre o N total. Okay? Isso é fácil, né? A gente escreve a fórmula da pressão parcial aqui de novo. A gente já sabe o valor dela. A gente sabe que a pressão parcial ela é escrita assim, olha, número de moles de nitrogênio dividido sobre o número de moles total vezes a pressão total. E aí o que ele quer saber é a fração molar, ou seja, ele quer saber essa divisão NN2 sobre NT. Então a gente joga o PT para o outro lado, a gente vai ficar a fração molar, que é NN2 sobre NT, vai ser pressão parcial do nitrogênio dividido pela pressão total, 564,6 dividido por 760. E aí a gente pode calcular essa fração molar do nitrogênio. Deu. Cadê? 0,743. Ou seja, se fosse traduzir isso em porcentagem, 74,3% do ar no pulmão é composto de nitrogênio. Okay? Isso é a resposta da letra C, finalmente. Mas ainda não é o fim. Temos letra D. Letra D. Qual a porcentagem do volume total ocupado pelo oxigênio no pulmão, supondo que ele se comporte como um gás ideal? Considere que existe 0,1 mol de ar nos pulmões. Então, agora, pela primeira vez, ele fala qual que é a quantidade de ar total que tem. O NT, o número total de moles de ar é 0,1.
Então, vamos para a letra D aqui, no finalzinho do meu quadro. Letra D. Qual a porcentagem do volume total ocupado pelo oxigênio, supondo que ele se comporte como um gás ideal? Então, isso é importante. Supondo que ele se comporte como um gás ideal. Primeira coisa que a gente tem que saber, se a gente vai calcular aí usando a fórmula do gás ideal, repara que a gente tem que ter P, V... Não, ele quer saber o V, né? Então, o V a gente não vai ter, que a gente quer calcular. A gente tem que ter todo o resto. P, que é a pressão, a gente tem a pressão do oxigênio, ele perguntou do oxigênio. A gente tem a pressão do oxigênio. V a gente vai querer descobrir. N, então a gente tem que descobrir o N do oxigênio. O R e o T. Bom, ele falou T. Ah, ele falou, pulmão, né? Temperatura humana, 37 graus. É o nosso pulmão, pessoa saudável, 37 graus. Então tá. Repara, a gente vai precisar, ele falou até, considere como um gás ideal. Então a gente já vai começar a coletar informação. Ó, essa pressão a gente vai precisar, mas a gente vai ter que converter ela para ATM. Para ATM não, para Newton por metro quadrado, que a gente vai jogar na fórmula do gás ideal. Então vamos começar convertendo essa pressão aí, ok? Pressão parcial do O2 é 106,4 milímetros de mercúrio, que dá 14.185,5 Newton por metro quadrado. Tá aí, 14.185,5. Ô, Fisa, como você fez essa conta? Ah, regrinha de 3 aqui, ó. 1 ATM, opa, perdão. 760 milímetros de mercúrio corresponde a 101.325 Newton por metro quadrado. É isso. Aí você quer saber 106,4 milímetros de mercúrio, X. Então, essa regrinha de 3, você consegue converter de milímetros de mercúrio para Newton por metro quadrado. Só você lembrar que isso aqui é uma ATM. Uma ATM é 760 milímetros de mercúrio, que é 101.325 Newton por metro quadrado. Então, você faz a regrinha de 3, você consegue converter de milímetros de mercúrio para Newton por metro quadrado. Por que a gente não fez isso antes? Porque não precisava, né? Nessas A, B, C e D aqui não precisava, a gente não ia colocar isso dentro de nenhuma fórmula PV igual a NRT, nem nada disso. Então não precisava. Tá bom, a gente sabe a pressão parcial. Vamos calcular o N, né? Como que a gente consegue calcular o número de moles de oxigênio? Bom, a gente vai usar aqui, né, a fórmula de pressão parcial aqui. A gente sabe que a fração molar de oxigênio é 14%. Ele falou, né? Isso significa que N de O2 sobre N total é 0,14. Quando ele diz que tem 14% a fração molar de gás, né? Ele não diz isso da fração molar. Ele diz que 14% do ar no pulmão é oxigênio. Isso significa que a fração molar é 14%. E aí é fácil, né? Você pega, joga o NT para o outro lado, você vai ter que N O2 vai ser 0,14 vezes NT. E ele falou o NT, né? NO2 vai ser 0,14 vezes 0,1 mol. Ele falou que o número total aí, considere que existe 0,1 mols de ar no pulmão. Então, NT é 0,1. Então, você faz essa conta, 0,014 mols. Essa é a quantidade de ar dentro do pulmão. Essa é a quantidade de O2 dentro do pulmão, de oxigênio. Finalmente, a gente pode usar aí a fórmula do gás ideal para calcular o volume dele. Okay? Então, a gente vai ter que
volume de O2 vai ser N de O2 vezes R vezes P dividido por P O2. Então tá aqui, PV igual a NRT. Só que eu estou pegando a pressão parcial do O2 e o número de moles do O2. A temperatura é igual para todo mundo. Okay? E aí com isso eu vou calcular o volume de O2 que tem no pulmão. Então, se a gente começa a substituir esses valores aí, o volume de O2 no pulmão vai ser 0,014 vezes 8,314 vezes temperatura 37, não, temperatura é 310 Kelvin, que é 37 graus. 310 Kelvin dividido pela pressão parcial, a gente calculou ali 14.185,5. Ufa! O volume de O2 no pulmão, então, é 0,00254. 0,0254 metros cúbicos. Pô, professor, metros cúbicos? Metros cúbicos. A resposta, eu acho, deve estar em litro. Enfim, eu converti para litro porque litro é uma medida mais útil nesses casos. Então, para converter para litro aqui é só multiplicar por 1000. Então, isso é o equivalente a 2,54 litros de oxigênio no pulmão. Essa é a resposta. Okay? Um exercício super longo. Faz de tudo aí com pressões parciais de Dalton. Então, é um exercício que considero importante. Okay? Espero que tenha ficado claro. A gente se vê aí no próximo exercício. Até lá.